Bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho. Hoje continuaremos a falar sobre o terrível animal de Daniel, capítulo 7. Mas isto logo após a vinheta. Então, no vídeo anterior, vimos que este terrível animal de Daniel, capítulo 7, representa justamente Roma, o Império Romano. E agora veremos um pouco mais sobre este animal. Em Daniel, capítulo 7, verso 4, nos diz: Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Vamos nos atentar justamente nesse detalhe, os 10 chifres. E agora em Daniel, capítulo 7, verso 24. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então vemos aqui que esses 10 chifres representam justamente 10 reis ou reinos que surgiriam depois da queda do Império Romano. E uma coisa interessante é que o Império Romano foi dividido em 10 reinos. São os famosos reinos bárbaros. Ou das tribos bárbaras, né? Sim. E agora nós temos o primeiro reinado, dos alamanos. Justamente. O segundo, os francos. Terceiro, os burgúndios. O quarto, os suevos. O quinto, os vândalos. O sexto, os visigodos. O sétimo, os ostrogodos. O oitavo, os saxões. O nono, os lombardos. E o 10º, os érulos. Agora vejamos a sua disposição no mapa. Então aqui vemos o mapa justamente de onde era o Império Romano do Ocidente. Então vemos aqui que essas 10 tribos bárbaras estavam justamente ocupando esse território do antigo Império Romano. Então vemos que os vândalos, eles estavam justamente na parte da África, né? Do norte da África. Os visigodos, que hoje compõem a Espanha. Justamente. Temos também os suevos, que é justamente nessa parte do Portugal. Depois nós temos os francos, onde era a França, onde é a França. Temos também os anglo-saxões, que são justamente o Reino Unido, a Inglaterra. Temos os alamanes, Alemanha. Temos também os burgúndios, eles ficavam entre o sul da França, a Suíça. E agora nós temos os lombardos, hoje ocupam toda a parte da Itália. Justamente. Os ostrogodos tinham justamente uma parte da Itália, da Macedônia. Os érulos também ocupavam a Itália. Justamente. Então aqui vemos a repartição no mapa das 10 tribos bárbaras. Agora Daniel, mesmo capítulo 7, o verso 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Então vemos aqui que depois dessa ascensão desses 10 chifres, surgiria um chifre pequeno. Agora vemos que a Bíblia nos dá 2 detalhes. Ele tinha olhos como os de homem. O que significaria isto? Em 1 João, capítulo 2, verso 16, nos diz: Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então vemos que esse chifre pequeno seria cobiçoso. Depois, em Provérbios, capítulo 27, verso 20. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Mais uma vez, muito cobiçoso. Agora também nos diz que ele tinha uma boca que falava grandes coisas. Agora o que seria isto? Daniel capítulo 7, verso 25 nos diz: E proferirá palavras contra o Altíssimo. Então vemos aqui que esse chifre pequeno, ele fala contra Deus, diz blasfêmias contra Deus. E ainda, no versículo 24, depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. A pergunta é, por que esse chifre pequeno, que tinha olhos e boca, seria diferente dos outros? Que os outros, já vimos aqui, que são os reinos bárbaros. O que seria essa diferença?
Então vemos que no próximo versículo, 25, diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então vemos aqui que esse chifre pequeno é justamente um poder religioso. Diferente das tribos bárbaras ou dos reinos bárbaros, que era um poder político-militar. Justamente. E agora Daniel, capítulo 7, os versos 20 a 22. Isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então vemos aqui que esse chifre pequeno, ele tinha um parecer mais robusto do que os seus companheiros. Os outros chifres. Então, aqui indica que esse poder religioso, ele subjugaria os poderes políticos. Com as 10 tribos bárbaras que compõem comporiam o vasto território europeu, se renderiam a esse chifre pequeno. Justamente. E vemos aqui que ele surge justamente dessa época aí, da queda do Império Romano, até a vinda do juízo. Que é a volta de Cristo. Justamente. Então vamos fazer algumas perguntas bem claras para termos pontos de interpretação do chifre pequeno. O primeiro é o que é. Vemos que o chifre pequeno é um sistema religioso. E isso resultará na união de igreja e Estado. A outra é onde este reino surge de Roma. Ele surge da divisão do Império Romano. Então, pós-queda do Império Romano do Ocidente, surgem as tribos bárbaras e depois disso surge o chifre pequeno. E por fim, quando? Então vemos que ele surge depois da queda do Império Romano, que foi no ano 476 depois de Cristo, e vai até a volta de Cristo. Justamente. Então esse poder aqui não pode ser uma pessoa. Não. Só pode ser um sistema. E é um sistema religioso. Justamente. Então vemos que aquelas interpretações referentes ao chifre pequeno, que diz que é tanto Antíoco Epifânio ou um homem que se levantará no fim dos tempos, não pode ser. Se isso fosse verdade, então deveria descartar esses textos bíblicos. E agora Daniel 7, verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então aqui vemos que esse poder religioso, ele tem todas as características do anticristo. Por quê? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 3 ao 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui vemos que esse homem do pecado, que é o anticristo, ele se opõe e se levanta contra Deus. E vemos que o chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo. Então há uma correlação entre os dois. Depois nós temos em Daniel 7, verso 25, dizendo que e cuidará em mudar os tempos e a lei. E depois, em 2 Tessalonicenses, que nós acabamos de ler, capítulo 2, verso 3 e 4, no verso 4 diz: de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Querendo parecer Deus, mudando a lei de Deus, como diz em Daniel 7, 25. Justamente. Então vemos que esses dois textos falam justamente do mesmo poder. E agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então, o mistério da injustiça, que é justamente o homem do pecado, já estava operando nos dias de Paulo. E também diz que somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. O que retinha o chifre pequeno? O Império Romano. Enquanto o Império Romano não caísse, ele não surgiria. Quando o Império Romano cai e surgem os 10 chifres, que é a divisão do Império pelas tribos bárbaras, agora surge o 11º chifre, que é o chifre pequeno de Daniel. Então, somente há um que agora o retém, que era o Império Romano. E ele só surgiria depois que o Império fosse retirado. E a profecia cumpre-se.
Justamente. Paulo ainda coloca isso para o futuro. Ainda há um que o retém, porque Paulo vivia na época do Império Romano. Enquanto existisse o Império Romano, o chifre pequeno não apareceria. É isso que a Bíblia quer dizer. E Paulo aponta para o futuro porque Paulo ainda estava na época do Império Romano. E a partir de 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano, é que surge esse poder religioso que se opõe contra tudo que se chama Deus, de sorte que se assenta no trono de Deus, querendo parecer Deus, mudando sua própria lei. Justamente. E vemos aqui um detalhe muito importante, é que para que esse homem do pecado se manifeste, antes teria que vir a apostasia. Apostasia de quem? Israel? Não, da igreja. A igreja Apostasia dos cristãos. Da igreja apostólica. Justamente. Então, este é um poder que surge depois da apostasia da igreja primitiva, a igreja apostólica. Mas isso veremos no próximo vídeo. E vamos compreender como ocorreu essa apostasia até alcançar o surgimento desse homem do pecado. Nos aguardamos para o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém. Amém.